Olá, graças e paz. Mais uma vez venho aqui para trazer um assunto de suma importância para os nossos dias e peço que venha me dar sua inteira atenção. Amém? Ouça o pequeno texto que irei ler agora. A sociedade pós-moderna tem sido severamente assolada pelo relativismo. Aurélio Burger, de Holanda, em seu consagrado dicionário, nos ajuda a desvendar o significado deste vocábulo. Trata-se de uma teoria filosófica que se baseia na relatividade do conhecimento. A sabedoria popular, por sua vez, cunhou-nos um célebre axioma: isso é relativo. Apesar de aparentemente inofensiva, tal afirmação, além de lembrar-nos o brilhante descobridor da relatividade física, Albert Einstein, sugere-nos a inexistência de verdades absolutas e nos remetem a episódios históricos profundamente lastimáveis. Eu quero trazer, irmãos, hoje a respeito da relatividade cristã, pois isso já nos atingiu. Já há muitos anos, essa relatividade se instalou no âmbito cristão. Uma congregação não concorda com a outra, ou se concorda, ela acaba querendo ser diferente, querendo trazer algo diferente, como se estivesse vendendo um produto diferente. Em uma congregação, se aceita que entre de bermuda, de boné, já em uma outra, só podemos entrar de terno, gravata, bem alinhado. Em uma outra, já conseguimos ver que muitos são chamados a colocar roupões, a vestir roupas enormes para cobrir quase que toda a pele do corpo. Muitos acabam colocando tudo isso como relativo, porque nada é absoluto para eles. Porém, a palavra de Deus ela não nos ensina dessa forma. Pelo contrário, conseguimos em todos os momentos ver que há uma verdade absoluta, sim. E Deus já deixou estabelecido em sua palavra tudo aquilo que nós necessitamos seguir. Imagine que a palavra, a Bíblia, ela é como se fosse uma receita. Você tem uma receita em mãos. A receita ela vai descrever tudo aquilo que necessita que você reúna de ingredientes para que você venha fazer algo. Seja um bolo, seja um prato mais sofisticado. Essa receita ela te dará passo a passo do que você necessita reunir e aplicar para fazer aquela receita. A mesma coisa é a palavra de Deus. Ela já foi determinada por Deus. Tudo que nós necessitamos. Não há nada fora da Bíblia que nós podemos colocar que será melhor do que já está escrito. Mas ainda assim nós conseguimos ver muitas pessoas em meio às congregações dizendo: não julgue a outra igreja, porque é relativo, irmão. Ela teve uma revelação diferente. Aqui, na nossa igreja, nós usamos piercing, usamos tatuagem. Lá eles não usam, não devemos julgar. Não, irmão, nós aqui abominamos aqueles que se vestem de forma errada, de forma inadequada. Chegam aqui como se fosse passear em uma rua qualquer, ou até mesmo num shopping,
Aqui não entra pessoas assim. Não é a orientação de nossa congregação. Como que nós podemos resolver isso, irmãos? Mas primeiro, deixe-me dizer algo. No livro de Isaías, capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz e o amargo por doce, e o doce por amargo. Eu trouxe esse texto de Isaías, no capítulo 5, verso 20, justamente para trazer luz à ideia do que irei falar daqui para frente. Para que nós possamos consertar tudo que está errado, necessitamos de fato olhar para a palavra, porque ela é quem vai nos mostrar o que é correto. Não há verdade relativa. Não há verdade relativa. Há sim uma verdade absoluta. Se a palavra de Deus condena que um irmão deva bater em um outro irmão, isso não é relativo. Isso é absoluto. Se a palavra de Deus ela vai nos exortar em relação às vestimentas, nós devemos nos vestir, nos trajar de forma que ela nos orienta. Se a palavra de Deus nos orienta a como devemos louvar ao Senhor, nós iremos oferecer a Ele aquilo que já está determinado na palavra, da forma que está determinado na palavra. E não com o nosso próprio entendimento, com uma sinceridade de coração, como muitos colocam, e oferecer isso para Deus. Não é dessa forma. Toda essa relatividade, irmãos, está causando um rombo muito grande em nossas congregações. E até mesmo uma confusão na mente de muitos. Por quê? Por que em uma congregação, se há uma ordem, uma decência, em uma outra parece um hospício, parece um local de maluco, pessoas gritando aos berros, se jogam no chão, balançam a cabeça, giram, rodam, fazem um monte de coisas e dizem que isso é bíblico. Ninguém pode discordar porque eles vão dizer que isso é relativo ou que nós não tivemos tal revelação. As pessoas elas querem pegar a palavra para si próprias e fazerem uma nova doutrina. Muitos líderes religiosos estão fazendo desta forma. Mas não é assim que a palavra nos ensina. Cristo, quando ia ir contra a religiosidade dos fariseus e saduceus da sua época, ele não chegou: ei amigos, ei irmãos, isso eu sei que é relativo, a minha opinião é essa, mas eu respeito a de vocês. Não, irmãos. Ele disse para Satanás: está escrito. Ele disse para os fariseus, escribas e saduceus: vós errais. Ele não foi uma pessoa em que abriu mão da verdade absoluta, porque ele sabia do que ele estava falando, que o seu testemunho era verdadeiro. Então, irmãos, o que devemos fazer é olhar se as coisas que estamos fazendo nos dias de hoje, se está próximo ao que está escrito, se isso faz sentido. Faz sentido, irmãos, vocês colocarem em suas congregações um funk para as pessoas dançarem? É esse tipo de adoração que você queria dar para Deus? Você acha, irmão, que isso agrada o coração de Deus? Você faria uma serenata de amor para uma pessoa amada com um ritmo de funk? É claro que não. É claro que não. Você entraria, aliás, você tentaria entrar numa área militar ou dentro de um júri popular com um boné na cabeça? Você nem entraria.
E de bermuda, irmão, você conseguiria entrar? De forma alguma. Há lugares neste mundo que eles pedem uma ordem, que eles pedem uma decência, que eles pedem um mínimo de pudor. E por que para Deus, quando vamos nos reunir, fazemos essa bagunça toda? Não é relativo, irmãos, não é. Não devemos aceitar isso. Não devemos escutar as pessoas distorcendo toda a palavra para fazer uma doutrina ao seu próprio prazer. Isso não é aceitável. Isso não deve continuar assim. Devemos sim nos levantar e apontar o erro de cada um. Irmão, não devemos julgar. A palavra diz, não julgueis para que não sejais julgados. Ei, irmão, leia o texto, leia o contexto e perceba que Cristo, quando vai falar em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1, sobre o julgamento, ele vai falar sobre o julgamento hipócrita. Pois nós devemos sim colocar a luz das Escrituras, não com o nosso próprio entendimento, mas com a luz das Escrituras e comparar, como se fosse um espelho. Vamos ver se essas doutrinas que estão sendo ensinadas é verdadeira ou não. Não existe verdade absoluta, relativa. Ou é uma verdade absoluta e irrefutável bíblica, ou não é uma verdade. Precisamos atentar para isso, irmãos. Vejam e ouçam o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anatema. Que seja anatema, irmãos. Que fique sob maldição. Pois isso não pode ser aceito em nosso meio. Não podemos aceitar essa relatividade. O que a palavra diz, ela diz e ponto final. Não devemos aceitar. Não devemos abaixar a cabeça. Não se deve dizer um amém após alguém dizer algo totalmente errado. Não. Não devemos aceitar. Não devemos abaixar a cabeça. Que Deus possa nos conceder graça, com sua eterna sabedoria. Ele nos conceda discernimento para que possamos sempre discernir o que é o correto. E nunca nós ficarmos enganados. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a todos. Compartilhe este vídeo, áudio com o máximo de pessoas que você conhecer. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Amém?